com a gente, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos breves nessa noite. Um está no Evangelho de Lucas e o outro está no Evangelho de Mateus, ambos no capítulo 1. Nós vamos ler Lucas, e logo após a leitura do texto de Lucas, nós vamos ler o texto de Mateus. Então, Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 38. Obrigado, Gustavo. Lucas capítulo 1, depois a gente vai ler Mateus 1 também, a partir do verso 18. Mas agora Lucas 1, 26 a 38. Você pode abrir a sua Bíblia, acessá-la no seu celular, ou você pode acompanhar também aqui no nosso projetor. Lucas, a partir do capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim, passagem conhecida: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam estar estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Vamos para Mateus capítulo 1 agora, só você voltar algumas páginas aí, você vai passar pelo Evangelho de Marcos até chegar ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim: O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Santo Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que com poder gerou de modo sobrenatural a Jesus no ventre de Maria, e o mesmo Espírito que com poder gera vida em corações que estão mortos em seus delitos e pecados, que o Senhor atue em nossas vidas, em nossos corações, mentes e ouvidos, para que possamos, Deus, sermos renovados pela palavra da verdade nessa noite e sermos abençoados por aquilo que o Senhor tem para nos dizer neste dia, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando uma série de mensagens que começou lá no mês de maio sobre famílias, uma série chamada Famílias Imperfeitas. E se você acompanhou aqui desde o início, você viu que nós somos muitas vezes, temos sido muitas vezes tentados a confiar
a construção das nossas famílias, a sabedoria desse mundo. Não poucas vezes nós temos visto famílias naufragando, famílias sendo destruídas, famílias chegando ao fim, porque têm abandonado aquilo que Deus, o Criador das famílias, nos instituiu para como deveríamos viver, de modo que o agrada, e de modo que o louva, e de modo que o honre, e confiando em outras fontes de sabedoria. Então, escolhemos trilhar um caminho que nos leva à destruição. Nós falamos aqui, muitas famílias, falamos sobre muitos temas, falamos sobre o que o casamento significa, olhando para a família de Adão e Eva, olhando para o erro de Adão e Eva e olhando para a graça de Deus nessa família. Falamos um pouco sobre criação de filhos, quando olhamos para Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, e como aquele homem falhou em apresentar ao Senhor os seus filhos, como ele criou os seus filhos para serem inúteis, e como, pela graça de Deus, nós podemos criar os nossos filhos para serem luz neste mundo. Nós também vimos sobre a família de Elimeleque, e como muitas vezes podemos tomar decisões equivocadas na nossa vida, decisões onde nós não consultamos ao Senhor, e por causa de erros e escolhas mal feitas, escolhas feitas não direcionadas pelo Senhor, condenamos a nossa família à destruição por decisões impensadas e tudo mais. Hoje, no encerramento dessa série, nós vamos olhar para uma outra família, imperfeita como a minha e a sua, a família de José e Maria. Mas eu quero encerrar essa série com um tom mais positivo. Não olhando para famílias que erraram, ainda que em todas as outras mensagens nós olhemos para a graça de Deus também, que é superior aos nossos erros e às falhas que nós podemos cometer. Mas eu quero olhar para essa família que, mesmo sendo imperfeita, confiou na palavra de Deus e se submeteu à sua vontade. Então, hoje, eu quero encerrar essa série de sermões nos convidando a confiarmos na soberania de Deus, a descansarmos na vontade de Deus, a submetermos as nossas vidas e as nossas famílias à vontade de Deus e a experimentarmos aquilo que Ele tem para nós. Então, eu quero olhar especificamente para a família de José e de Maria e olhar 3 atitudes que eles tiveram, que nós devemos, de certa forma, emular, copiar em nossas vidas, refletindo sobre aquilo, sobre a forma como eles responderam à palavra de Deus. Essa não é uma mensagem expositiva, como nós costumamos fazer aqui, é uma mensagem bem temática. Então, eu gostaria de olhar justamente para esses 3 pontos. Sermão bem batista, né? 3 pontinhos, sermão dos 3 pontinhos. Então, concluir essa série de mensagens olhando para como nós podemos experimentar a graça de Deus nas nossas vidas, nos submetendo à sua vontade. A primeira coisa que nós olhamos para José e Maria, e por isso que eu li esses 2 textos de Lucas e de Mateus, porque eles relatam para nós tanto a perspectiva do anjo aparecendo a Maria, quanto do anjo aparecendo a José, e os 2 respondem à revelação divina da mesma forma. De que forma eles fazem isso? Em primeiro lugar, José e Maria, eles confiam na palavra de Deus. Eles confiam naquilo que o anjo havia revelado para eles, como sendo algo que realmente vinha da parte de Deus. Esse ponto, confiar na palavra de Deus, é algo difícil para nós. É algo difícil para nós porque, desde o Éden, nós somos inclinados a desconfiar da palavra de Deus. Desde que Adão e Eva foram tentados pela serpente, essa tendência no coração humano, essa tendência que é fruto da queda e da tentação, permanece em cada filho de Adão e em cada filho de Eva. Vocês vão se lembrar que no momento em que Adão e Eva são tentados, a serpente aparece para eles e diz assim: foi isso que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E Eva responde: não, de qualquer árvore não. A gente não pode comer nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comermos, certamente morreremos. E a serpente olha para ela e fala assim: Eva, você é tão bobinha,
Você é tão bobinha. Você acha que você pode confiar nesse Deus? Esse Deus não se importa com você. Deus não se importa com Adão. Deus não se importa com você. Ele não está preocupado com o seu bem. Esse Deus não é um Deus que te ama. Esse é um Deus no qual você não precisa confiar nele porque ele não está interessado no seu bem. Na verdade, Eva, o que Deus quer é que vocês não comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, Deus sabe que você vai se tornar como eles. Como ele. Você vai se tornar um concorrente para Deus. Você não vai precisar obedecê-lo. Você não vai precisar se submeter à vontade dele. Você vai ser livre para tomar suas escolhas, para fazer o que você quiser, para fazer o que você achar melhor. Por isso que Deus não quer que você coma do fruto. Porque ele sabe que quando você comer, você vai ser livre. Então, Deus não falou para você não comer porque você vai morrer. Não. Ele falou para você não comer porque ele não te ama. E ele não se importa com você. Então a serpente gera essa dúvida no coração de Adão e Eva. Eu posso confiar mesmo nesse Deus? Esse Deus é um Deus confiável? Será que ele realmente me ama? Será que ele realmente se importa comigo? Será que eu posso realmente confiar na sua palavra? Ou será que esse Deus, de fato, tem uma agenda oculta e ele só está me usando para cumprir os seus propósitos? Ao longo dos séculos, essa desconfiança em Deus, para alguns corações, foi além disso, se tornou uma descrença nesse Deus. Mas tudo isso começou lá no Éden. Então, o nosso coração ele é inclinado a desconfiar daquilo que Deus tem para nós. Imagine que apareça um anjo na sua casa. Imagine, se coloque no lugar de Maria. E um anjo aparece para você e diz assim, você vai ficar grávida, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai dar à luz um filho, um ente santo, que vai sentar no trono de Davi e que será chamado Filho de Deus. Nós, muitas vezes, olharíamos nessa situação e falaríamos, calma aí, anjo. Calma aí, Gabrielzão. Me explica aqui melhor essa situação aí. Como que isso é possível? Olha só, eu não nasci ontem. Né? Eu não nasci ontem, eu sei como é que as pessoas se tornam, engravidam. Como que vai ser isso aí e tal? Pô, será que vai ser? Será que ele vai ser filho de Davi mesmo? Será que ele vai se sentar no trono mesmo? Talvez nós colocaríamos um monte de empecilho. Ao invés de receber e confiar naquilo que Deus realmente estava dizendo para eles. Abraçar o plano de redenção que havia chegado ao seu ápice ali com a anunciação da chegada de Cristo. O fato é, meus irmãos, que nós somos chamados a depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus e em sua sabedoria. Nos entregando aos seus caminhos e confiando que o Senhor não nos abandonará. E que esse Deus ele tem o melhor para nós. Esse Deus de fato nos ama. Esse Deus de fato se importa conosco. E quando ele nos diz para não fazer algo, não é porque ele está impedindo você de ser feliz. Não é porque ele está impedindo que você seja livre e que você dê vazão aos seus sentimentos e que você faça as coisas da sua forma. É um Deus que não te entende, que não quer que você seja feliz. Não, quando Deus diz para nós, não faça algo, é porque ele sabe que esse algo irá nos destruir. Irá nos conduzir à condenação. Irá nos levar à morte. E por rejeitarmos a sabedoria de Deus, nós temos visto os resultados em nossa sociedade. Somos a sociedade mais livre de todos os tempos. Somos a geração mais sem rótulos de todos os tempos. Somos a geração a qual não prestamos contas para ninguém, fazemos o que nós queremos e vamos para onde o nosso nariz aponta. Fazemos o que queremos com o nosso corpo. Fazemos o que queremos com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa família. Não consultamos mais as pessoas, somos livres. Não estamos mais presos a nada. E qual é a consequência disso? Basta você olhar. Somos a geração mais infeliz de todos os tempos. A geração onde nós vemos as pessoas completamente perdidas, sem direção nas suas vidas. Ansiedade impera em nosso tempo. Porque as pessoas estão confusas, com medo,
já não sabem para que elas existem, por que elas estão aqui, o que elas vão fazer com a vida dela. Depressão, pessoas que estão numa tristeza profunda, que já não conseguem encontrar significado para a sua própria vida. Confusão dos mais diversos tipos. Depravação em níveis que faria qualquer imperador romano ficar até envergonhado. Se você conhece a história, você sabe que o Império Romano era extremamente depravado. Isso é o resultado de uma vida de quem prefere confiar em suas próprias escolhas, em seus próprios caminhos, achando que sabe o que é melhor para a sua vida. Mas quando Deus nos direciona, Ele está nos impedindo de irmos direto para a destruição. Esse é um Deus que nos ama, ao contrário do que a serpente tenta nos dizer diariamente, ao contrário do que Satanás tenta nos dizer diariamente. Não vale a pena confiar nesse Deus. É melhor você seguir o seu coração, você vai ganhar mais. Não, o que nós vemos é Paulo dizendo aos romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Deus ama o seu povo. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo. É um Deus que nós podemos confiar, e por isso nós podemos confiar as nossas famílias a esse Deus, a sabedoria desse Deus. Podemos guiar as nossas famílias, não conforme a nossa sabedoria, não conforme nós achamos melhor, não conforme nós achamos mais interessante, mas podemos confiar no livro da capa preta. Hoje em dia, não é mais só capa preta, né? Tem várias capas coloridas. Mas você pode confiar na sabedoria que está nesse livro aqui. Você pode confiar em Deus. Muitas vezes nós queremos ver antes de crer para confiar em Deus, né? O problema é esse, que muitas vezes nós queremos fazer como Gideão, né? Lembra da história de Gideão, lá no livro de Juízes? Deus virou para Gideão, se você não conhece a história, Deus virou para Gideão, falou que ele ia ser usado para trazer libertação para Israel e tudo mais, tal. E aí Gideão desconfiou da vontade de Deus, né? Gideão falou assim: Senhor, se o Senhor for fazer mesmo, deixa eu ver. Primeiro eu preciso ver para crer, né? Meio Silvio Santos, né? Só acredito, vendo. E Gideão falou o quê? Senhor, vou fazer o seguinte, eu vou botar um pedaço, um tufo de algodão na janela do lado de fora, e no dia seguinte eu quero que o algodão esteja molhado e todo o solo ao entorno do algodão esteja seco. Ele falou: tá bom, então eu vou fazer isso. E aí no dia seguinte, Gideão foi lá conferir e o algodão estava molhado e o solo estava seco. Aí Gideão falou assim: não, senhor, calma aí, não deu para acreditar ainda. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o algodão lá e tudo ao redor do algodão tem que estar molhado e o algodão tem que estar seco. E Deus falou: tá bom. No dia seguinte, foi lá como Gideão tinha falado. Nós temos essa dificuldade de crer na palavra de Deus. Nós queremos ver as coisas acontecendo. Não, primeiro eu preciso ver isso acontecendo. Primeiro eu preciso ter isso na minha vida. Primeiro eu preciso ter a quantidade X de dinheiro na minha conta. A gente falou aqui sobre criação de filhos e falamos que esse é um tópico extremamente aonde nós temos ouvido mais o mundo do que a Deus. E qual o problema em relação a isso? Por exemplo, uma das coisas que a gente fala é que a gente acredita que você só pode ter filho quando você tiver a sua vida completamente estável, né? Aí eu faço a pergunta para você assim: quem aqui pode levantar a mão e dizer assim: olha, a minha vida está estável? Quem aí está dizendo assim: minha vida está tranquilo, financeiramente eu estou estável, estou estabilizado? Alguém aqui? Pode ser o seu caso aqui, mais ou menos. Não, né? Então a gente descobre que isso é uma mentira. Porque estabilidade, principalmente se você mora no Brasil, você sabe que não existe estabilidade financeira. Os mais antigos aí sabem que nem confiar na poupança você pode, né? Porque o governo pode ir lá e tomar o dinheiro da sua poupança a qualquer momento. Estabilidade não existe, mas nós acreditamos o quê? Não, Senhor, eu quero ter filhos, mas eu vou ter filhos quando? Eu sei que a sua palavra diz que filhos é bênção, eu sei que a tua palavra nos chama a confiarmos no Senhor, mas, Senhor, eu prefiro confiar no meu bolso. Quando eu tiver uma quantidade de dinheiro X, aí sim eu tenho filhos. Quando eu morar numa casa Y, quando eu passar no concurso tal, quando eu tiver essa qualidade de vida, aí eu caso. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo outro, aí eu faço isso. Nós queremos crer antes de ver, ao invés de confiar no que Deus nos chama para fazer. Ao invés de confiarmos na providência de Deus. Ao invés de confiarmos naquilo que o Senhor nos diz. Faça isso. Se entregue à minha vontade. Isso individualmente e para as nossas famílias também. Queremos colocar Deus à prova. Não, Senhor, quando o Senhor me der isso daqui,
quando eu tiver essa casa, quando eu morar nesse lugar, quando eu tiver esse emprego, aí sim eu sou capaz de te obedecer. Quando eu tiver resolvido essas coisas na minha vida, quando as coisas estiverem no esquema, aí eu sou capaz de te obedecer. Mas as Escrituras nos falam, por exemplo, Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Paulo, em 2 Coríntios 5, verso 7, vai dizer, porque nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Às vezes a gente acha que a fé se opõe à razão, né? Muita gente que acha que ou você crê ou você pensa. Não é essa a oposição que a Bíblia nos mostra. Para você crer, você precisa pensar, você não precisa desparafusar a sua cabeça, colocar debaixo do banco, e enquanto você está na igreja você não pensa. Não. A nossa fé é racional. Nós temos uma razão que dobra os joelhos e nós temos uma fé que pensa, como diz o Jonas Madureira. A nossa fé ela não se opõe à razão, ao pensamento. A nossa fé se opõe ao que nós vemos. Nós não somos chamados a olhar aquilo que os nossos olhos simplesmente contemplam. Nós somos chamados a olhar naquilo que Deus, a viver de acordo com aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Não com aquilo que a gente está vendo. Que quando eu estiver ali na minha frente, aí eu creio. Não. Nós somos chamados a crer antes de ver. E nós podemos confiar as nossas vidas e as nossas famílias ao cuidado do Senhor. Diante dessa realidade, nós podemos confiar as nossas vidas e as nossas famílias ao cuidado do Senhor. Assim como José e Maria fizeram. Eles confiaram no que Deus estava falando para eles, ainda que eles não vissem, ainda que Maria não estivesse grávida ainda que fosse uma loucura para eles, crendo naquilo. Como assim? Filho de Davi, o Messias esperado vai vir na nossa família. Eles creram, confiaram, ainda que não estivessem vendo naquele momento. Assim como muitos personagens na história das Escrituras. A gente poderia citar vários aqui. Se você quiser pensar um pouquinho mais sobre isso, vai lá em Hebreus capítulo 11 e você vê aquilo que é chamado de Galeria dos Heróis da Fé. Tem um verso muito interessante lá, que o autor de Hebreus vai dizer assim: todos eles morreram sem ver o cumprimento da promessa, mas todos eles creram antes de ver a promessa se cumprir. E morreram crendo. E a promessa se cumpriu, ainda que eles não a vissem. Eles contemplaram de longe. O autor de Hebreus vai dizer, é como se eles estivessem dando tchau para elas, assim, para as promessas. Falando, olha, estou vendo lá longe. Eu creio que Deus vai fazer o que Ele disse que Ele vai fazer. Se Ele disse que Ele vai cuidar da minha família, Ele vai cuidar da minha família. Se Ele disse que não faltará, não faltará. Se Ele disse, como como Jesus nos ensina no Sermão do Monte, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então todas as outras coisas serão acrescentadas para a nossa família. Então não preciso andar ansioso quanto ao que comer e ao que vestir se eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu posso dedicar a minha vida ao Senhor, dedicar a minha família ao Senhor, buscar ao Senhor, porque Ele disse que Ele vai cuidar das nossas famílias quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Então nós podemos crer, confiar na palavra de Deus, como José e Maria fizeram. Mas eles não fizeram apenas isso. José e Maria também, além de confiar na palavra de Deus, eles obedeceram à palavra de Deus. Porque a confiança sem obediência é auto-engano. É mentira. É acreditar numa mentira. Tiago, na sua carta, vai dizer, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu poderia fazer uma pergunta para cada um de vocês aqui, e eu acho que dificilmente alguém responderia negativamente. Eu poderia virar para vocês e dizer assim, você confia em Deus? Você confia na palavra de Deus? Você confia nas Escrituras? Acho que dificilmente alguém aqui olharia e responderia assim, não confio. Talvez 100% das pessoas diriam, eu confio sim. Confio que Deus cuida de mim. Confio que Deus vai direcionar a minha família. Mas você pode dizer que confia em Deus e os seus atos confirmarem exatamente o contrário. Tiago, mais uma vez, um texto bastante conhecido, ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, Tiago, nesse texto, está dizendo para nós, texto muito controverso, né, em alguns ambientes, mas muito claro o que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é que uma fé verdadeira é uma fé que obedece. Uma fé verdadeira é uma fé que demonstra essa confiança através dos seus atos, através de uma vida que reflete essa confiança na prática. Porque ele termina esse verso, inclusive, dizendo assim, você acredita em Deus? Você diz que você confia em Deus, você acredita em Deus? Muito legal. Sabe quem acredita em Deus também? Os demônios. Só crer em Deus, só dizer assim, eu não acredito que existe um Deus. Uma coisa meio gnóstica. Eu acredito que existe um Deus. Eu nem sei que Deus é esse, mas eu acredito que existe um Deus, uma força divina. Só essa crença te torna, parabéns, semelhante aos demônios. O que Tiago está dizendo é, os demônios também acreditam que existe um Deus. Acreditam que existe um Deus e tremem diante desse Deus. Porque o que Tiago está nos dizendo é que uma fé verdadeira, uma crença verdadeira em Deus irá refletir em obediência a esse Deus. Irá refletir em atos nas nossas vidas que estejam de acordo com aquilo que esse Deus nos direciona. Inclusive, o nosso amor a Deus é demonstrado por meio da nossa obediência à sua palavra. O próprio Senhor Jesus, ele nos diz, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. No mesmo capítulo de João 14, ele vai dizer, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Há uma relação, que é uma palavra sine qua non, né? Há uma relação de interdependência, no qual o nosso amor a Deus só é demonstrado mediante a nossa obediência a Ele. É impossível dizer que confiamos em Deus e amamos a Deus se não vivemos uma vida de obediência à sua palavra. José e Maria não somente confiaram na palavra de Deus, mas eles obedeceram à palavra de Deus. A gente lê aqui, José despertou do sono e fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Ele confiou na palavra de Deus. Ele obedeceu à palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele diz também, porque vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando. Há uma relação intrínseca entre o nosso amor, a nossa confiança e a nossa obediência. Dizer que confiamos em Deus, mas isso não se reflete em uma vida de obediência à sua palavra, é auto-engano. Você está enganando apenas a você mesmo. Você pode achar que você está enganando as pessoas, e você pode estar enganando as pessoas. Mas nós não temos como enganar aquele que sonda os nossos corações. Então, José e Maria, além de confiarem na palavra de Deus, eles obedeceram essa palavra. Eles olharam aquilo que eles receberam como revelação de Deus. Assim como nós temos a revelação de Deus aqui em nossas mãos. Aqui está revelada a vontade de Deus para nós. Se nós dizemos que confiamos nesse Deus, por que não obedecemos aquilo que Ele diz para nós aqui? Que está revelado para nós, que está escrito, está aqui, basta você abrir a sua Bíblia e você ler a sua Bíblia, que você vai conhecer a vontade de Deus. E por meio do Espírito Santo que Ele fez habitar em nós, Ele nos capacita para que sejamos aptos a colocar em prática aquilo que Ele nos ordena por meio do seu Evangelho. Então, José e Maria, eles não apenas confiaram na palavra de Deus, de que aquilo que Deus disse que ia acontecer para eles, na vida deles, iria se cumprir, eles também obedeceram a esse Deus. Obedeceram a sua palavra, creram na sua palavra e foram obedientes àquilo que Deus havia revelado para eles. E por fim, o terceiro ponto, eles não somente confiaram na palavra de Deus, eles não apenas obedeceram à palavra de Deus, mas eles se submeteram à vontade de Deus, ou seja, eles receberam de bom grado aquilo que Deus tinha para eles. E aqui eu quero falar uma coisa.
para nós que estamos aqui. Às vezes, parece que a vontade de Deus irá nos destruir. Às vezes, parece que fazer a vontade de Deus para as nossas vidas irá nos destruir. Pensa nas consequências para essa família, deles receberem a vontade de Deus. De Maria olhar para o Senhor e falar, tudo bem, Senhor, eu aceito receber esse bebê no meu ventre. De José olhar e falar, eu aceito receber Maria como minha esposa, porque eu creio que o que está no ventre dela é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Imagine como que essa família seria vista dentro da sociedade. Porque das duas, uma. Ou as pessoas iriam concluir que José e Maria tiveram relações fora do casamento, tiveram uma relação imoral, e seriam vistos, então, como imorais dentro daquela sociedade. Ou as pessoas olhariam e saberiam que eles ainda não haviam consumado o casamento e que Maria estava grávida. E como ninguém é bobo, a gente sabe como pessoas engravidam. Porque o anjo apareceu para Maria e para José, não apareceu para os vizinhos deles. Não apareceu para as outras pessoas. Nós sabemos porque está revelado nas Escrituras. Mas imagina as consequências para essa família ali, muito nova. Provavelmente, alguns estudiosos acreditam que Maria poderia ter em torno de 14, 15, 16 anos. E agora, levando essa responsabilidade e tendo que encarar toda uma sociedade que provavelmente olharia para aquilo ali e não engoliria muito bem essa história de que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Tanto que a primeira reação de José, qual foi? Foi de abandonar Maria, né, gente? Por que vocês acham que José ia abandonar Maria? Porque na cabeça dele, Maria adulterou. Mas, o texto diz, ele era um homem justo, ele queria fazer de forma que não parecesse que Maria fosse a culpada. Isso é muito interessante, né? Em outro momento a gente fala sobre José, sobre o exemplo de masculinidade de José, sobre o exemplo de homem, de paternidade que José tem. Né? Ele queria fazer parecer que talvez ele tivesse engravidado Maria e tivesse metido o pé. E aí deixou Maria sozinha lá. Ele preferia levar a culpa do que desonrar Maria. Mas isso é assunto para outra pregação. Mas imaginem essas consequências. Mas não somente isso. Mais à frente na história, no capítulo 2 de Lucas, a gente tem Simeão ali, tem aquele encontro com Jesus na frente do templo e com a família, e Simeão diz algo para Maria, que às vezes a gente ignora. Mas Simeão diz para ela assim, quanto a você, Maria, uma espada lhe atravessará a alma. Aquela mulher que estava se submetendo à vontade de Deus, estava abraçando o que Deus tinha para ela, recebe como uma profecia o seguinte, Maria, uma espada lhe atravessará a alma. Ou seja, esse menino vai ser uma bênção, mas você vai sofrer também por causa dele. Às vezes parece que fazer a vontade de Deus vai nos destruir. Vocês imaginam mais à frente, Maria, o quanto essa mulher sofreu ao ver o seu filho sendo humilhado, rejeitado, condenado, crucificado, morto. Às vezes parece que a vontade de Deus vai nos destruir. Você olha para outros personagens, Moisés, por exemplo, para citar um do Antigo Testamento. É muito interessante você ler lá, depois você lê o capítulo 5 de Êxodo, quando Moisés está lá, e Deus acaba de enviar Moisés, e Moisés está todo reticente, ele fala assim, eu não sei, quando eu chegar lá, vão me perguntar quem é você, o que eu vou dizer para essas pessoas, aí Deus fala para ele assim, você vai dizer que eu sou te enviou. Aqui ninguém conhece o eu sou, ninguém conhece, eu sou que Deus é esse, eu sou, você vai lá, eu sou o que sou, Moisés. E você vai lá, e você vai ter sucesso. Aí Moisés fica cheio de medo e fala assim, não, se eu não sei falar, olha, minha língua é pesada, envia outra pessoa. E Deus fala, não, vai lá, você vai ter sucesso, Moisés. Não por causa de você, mas porque eu vou estar com você. E aí Moisés todo dizendo, não, Senhor, veja bem, não sei, é melhor mandar outro. E Deus dá até uma colher de chá para ele e fala, não, leva Arão com você. Abraão não, né? Leva Arão com você. E vai lá. E aí ele tá, depois de tudo isso, ele, tá bom, Deus, eu vou lá. E aí o capítulo 5 diz que ele vai lá, fala com Moisés, fala com o faraó, e o faraó diz assim, Senhor, quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Não vou libertar o povo, coisa nenhuma. Moisés, mete o pé daqui. Eu não quero ver a sua cara. Aí Moisés sai,
E aí Faraó diz assim, sabe qual é o problema? O problema é que esses israelitas, eles estão muito desocupados. Estão trabalhando pouco, eles estão trabalhando pouco, a mente deles está imaginando coisas, estão criando um Deus para eles adorarem, querem adorar o Deus deles no deserto. Então, ó, faz o seguinte, manda tirar lá a palha para eles produzirem tijolo. Eles não vão ter mais a palha, o suprimento de palha, eles vão ter que produzir a mesma coisa. Aí o povo começa a sofrer, os capatazes estão lá descendo o chicote na costa do povo e dizendo assim, vocês têm que produzir as mesmas coisas, têm que produzir. O povo está dizendo, cadê a palha que vocês não estão dando mais para a gente? Não, vocês vão produzir, vocês vão produzir. E aí o povo vai lá e reclama com o faraó. Fala com o faraó assim, por que você parou de dar palha pra gente? Está querendo que a gente produza a mesma quantidade de tijolo que antes? Aí o faraó diz assim, é porque vocês estão muito desocupados. Vocês estão querendo adorar esse Deus aí no deserto. Aí, Moisés e Arão, olha o que eles fizeram com a gente, né? Aí o texto diz lá que eles encontram Moisés e Arão, viram para Moisés e Arão e dizem assim, que Deus julgue entre vocês e nós, porque a gente está sofrendo por causa de vocês. E aí Moisés ele diz o seguinte, para Deus, né? Moisés olha para Deus e fala assim, Senhor, o que está acontecendo? Porque desde que eu me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E o Senhor nada fez para livrar esse povo. Então Moisés, voltando ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? O que aconteceu? Moisés se submeteu à vontade de Deus, muito reticente, ele não queria ir. Deus enviou ele. E quando ele obedeceu à vontade de Deus, parece que as coisas pioraram. A ponto de ele falar assim, olha, por quê? Você me enviou para quê? Ou para isso? O povo está sofrendo mais. Às vezes nos submetemos à vontade de Deus. Faz parecer que a gente vai ser destruído. A gente olha para Paulo. Chamado de Paulo. O Senhor revela a Ananias, depois daquele momento em que Paulo tem a visão de Cristo na estrada para Damasco. Ele fica cego, vai até a cidade de Damasco, espera lá. Deus fala com Ananias, diz assim, Ananias, vai lá, tem um homem importante para mim, Paulo. Saulo de Tarso está lá, você vai orar por ele e vai restaurar a visão. Ananias fica até meio reticente também. Senhor, eu acho muito interessante, né? Senhor, você não sabe quem é Paulo, não? Você não sabe quem é Saulo, não? Você não está ouvindo o que esse homem está fazendo contra o teu povo, não? Como ele está perseguindo os cristãos? Deus fala para ele, Ananias, vai lá, tá tranquilo. Não assim, né? Essa é a versão atualizada, a versão Mateus 2024. Vai lá, tá tranquilo, Ananias, pode ir lá. Eu conheço Saulo sim, tá? Fica de boa. E aí, só que Jesus fala para Paulo, fala para Ananias assim, pois eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. É o chamado de Paulo, né? Quem aí gostaria de receber o chamado de Paulo? Ser profeta para as nações, evangelista das nações, mas Deus vai virar para você e vai falar assim, eu vou te mostrar o quanto é necessário você sofrer pelo meu nome. Às vezes nos submetemos à vontade de Deus, parece que ele vai nos destruir. E acima de tudo, o maior exemplo que nós temos é o próprio Jesus, que foi obediente à vontade do seu Pai. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se submeteu à vontade do Pai até o final. E às vezes nos submetemos à vontade de Deus. Parece que nós vamos ser destruídos. Às vezes, todavia, Deus nos permite sangrar, mas o que Ele está fazendo, na verdade, é nos salvando de nós mesmos. Às vezes parece que esse sofrimento é para nos destruir, mas na verdade é para nos moldar à imagem de Cristo. Na verdade, é para nos libertarmos do nosso próprio pecado, dos nossos próprios desejos carnais, das nossas próprias inclinações tolas e da nossa própria confiança na nossa sabedoria. Às vezes parece que Deus está nos matando, mas na verdade Ele está nos salvando. Ele está nos salvando de nós mesmos, porque foi por meio do maior sofrimento que um homem já experimentou que nós obtivemos o perdão dos nossos pecados, a salvação, a justificação. Foi por meio do sofrimento de Cristo. Por meio do sofrimento nós somos aperfeiçoados. Então, às vezes, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, parece que as coisas vão piorar. Mas, na verdade, Deus está nos salvando. Eu gosto muito de Agostinho, quando ele diz nas suas confissões, feriste-me com a tua palavra,
e desde então eu te amei. O Senhor precisa nos ferir para nos curar. Como diz o profeta Oséias, venham, voltemos ao Senhor, Ele nos feriu, mas Ele nos curará. Porque a ferida que o Senhor nos causa é a ferida que nos salva de nós mesmos. Eu gosto muito de como C.S. Lewis retrata isso na sua obra As Crônicas de Nárnia. Você já leu As Crônicas de Nárnia? Eu assisti o filme A Viagem do Peregrino da Alvorada. Tem um personagem lá chamado Eustáquio, que é uma criança insuportável. Ele é uma criança insuportável. Em determinado momento, ele está lá nas suas aventuras por uma ilha e ele encontra um tesouro. E quando ele encontra esse tesouro, é um tesouro amaldiçoado. Então, quando ele encosta no tesouro, ele se transforma em dragão. E aí, o Lewis, de maneira muito bonita, né, e lúdica ali, lírica, né, ele começa a descrever que Eustáquio tenta retirar todas aquelas escamas. Ele tenta deixar de ser dragão pelas suas próprias forças, mas ele não consegue. Ele acha que ele está conseguindo, ele enfia as garras, ele tira camadas de pele, mas quando ele vê, ele continua como um lagarto de asas, como um dragão. Até que ele encontra Aslan. Aslan aparece para ele. E Aslan diz assim, eu posso te ajudar. Vai doer. E aí Eustáquio, já desesperado com aquela situação, ele diz, não tem problema. E aí Aslan pede para ele deitar de costas. E ele encrava suas garras nas costas de Eustáquio. E quando a garra é encravada nas costas deles, Eustáquio diz assim, eu senti uma dor tão profunda, parecia que ele tinha alcançado a minha alma. Parecia que a garra de Aslan tinha alcançado a minha alma e estava rasgando a minha alma. Mas ele falou assim, mas ao mesmo tempo, foi uma dor libertadora, porque aquela dor, aquelas garras me libertaram. E quando ele olhou, de fato ele tinha deixado de ser dragão. Aslan conseguiu tirar toda aquela pele de cima dele. Foi dolorido. Né? E às vezes é isso, nos submetemos à vontade de Deus. Parece que Ele está nos ferindo, mas na verdade Ele está nos salvando. Às vezes é preciso que Deus esmigalhe o nosso coração, para que a gente perceba o quão duro Ele era. Mas essa dor não é para a morte, é para que nós possamos experimentar verdadeiramente a vontade de Deus. Nós começamos a pregação de hoje dizendo, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a este Deus. Experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em nossas vidas. Primeiro requer nos entregarmos como um sacrifício vivo. É um sacrifício. Se é um sacrifício, vai ser custoso. Mas é somente assim que nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. José e Maria provavelmente sofreram muito ao abraçarem a vontade de Deus para suas vidas. Mas foi por causa da confiança deles na palavra de Deus. Foi por causa da obediência deles à palavra de Deus. Foi por causa da submissão deles à vontade de Deus que o Messias veio ao mundo, por meio dessa família. Eles sofreram, mas a salvação do mundo veio por meio do sofrimento deles, por meio do sofrimento dessa família, por meio do sofrimento especificamente do filho deles. Foi porque eles se submeteram à vontade de Deus que a salvação chegou até nós. Que nós fomos abençoados com o filho de José e Maria, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos salva, aquele que nos regenera. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, o que nós podemos experimentar em nossas vidas e em nossas famílias quando nós nos rendermos ao senhorio de Cristo e confiarmos, obedecermos e nos entregarmos à sua vontade. Provavelmente, nós não vamos dar a luz ao Messias,
como José e Maria fizeram. Mas, certamente, quando fizermos isso, os nossos lares serão lugares onde Cristo habitará. As nossas vidas serão lugares onde Cristo habitará pela fé em nosso coração, como Paulo diz aos Efésios. Nossos lares, o nosso coração será como aquela manjedoura que, embora simples, recebeu sobre si o ser mais precioso do universo. Nossas famílias podem ser como essa manjedoura, onde Cristo estará e se manifestará a outras famílias. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós obedecemos à palavra de Deus, quando nós nos submetemos ao que Deus tem revelado para nós, meus irmãos, nossas vidas, as nossas famílias podem ser instrumentos para que Cristo seja revelado a outras pessoas, a outras famílias que estão sem esperança, que estão no fim do poço, no fundo do poço, e acham que não tem mais jeito. O que nós podemos ver em nossas famílias, em nossas igrejas, se nós verdadeiramente confiarmos na palavra de Deus, obedecermos à palavra de Deus e nos submetermos à vontade de Deus. Confie na sabedoria de Deus para guiar a sua família, se entregue à vontade dele, pois não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. E veja o seu lar sendo transformado pelo Evangelho da graça de Jesus. Não importa o quanto você possa pensar hoje, pastor, você não conhece a minha família. Você não sabe que não tem mais jeito. As coisas chegaram num nível que não dá mais. Não tem mais para onde correr. Meu marido não tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito, meus filhos não têm mais jeito, meus irmãos. Como Gabriel disse para Maria, há coisa que seja por acaso impossível para Deus? Deus pode transformar os nossos lares. Deus pode transformar o coração das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos. O que nós podemos experimentar em nossas vidas se tão somente nós confiarmos pela fé na palavra de Deus, se nós obedecermos à palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo e se nós nos entregarmos à vontade de Deus, nos submetermos à vontade de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento e eu quero orar com você. E talvez nessa noite você possa estar aqui e você possa estar nessa situação. Talvez você pense que o seu lar não tem mais jeito, que o seu casamento não tem mais jeito, que você só está contando as horas para ele acabar, que a sua família não tem mais jeito, que aquela pessoa na sua casa não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, Cristo é suficientemente poderoso para transformar as nossas vidas e os nossos lares. E talvez você se pergunte, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu faria qualquer coisa. O que as Escrituras nos chamam a fazer é crer em Cristo pela fé. Crer que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele sofreu a nossa morte. Crer que Ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Abraçar essa mensagem pela fé. Deixar Cristo entrar em nossas vidas e transformar os nossos corações. Receber em nossos corações e confiarmos na Sua palavra. Obedecermos a Sua palavra e nos submetermos à Sua vontade. O que nós precisamos fazer é crer, é confessarmos os nossos pecados, confessarmos, Senhor, eu errei, até que eu tentei fazer do meu jeito, até que eu confiei em mim mesmo, até que eu fui obediente somente ao meu coração, e até que eu me submeti somente à minha vontade, para onde meu coração achava que eu deveria ir. Eu errei, Senhor, eu falhei, eu pequei, e hoje eu quero receber a Cristo no meu coração, eu quero receber a Cristo na minha família. E eu quero confiar na Tua palavra. Eu quero conhecer a Tua palavra, confiar na Tua palavra, obedecer a Tua palavra e me submeter à Tua vontade. É isso que você precisa fazer, crer em Cristo e deixar Ele transformar o seu lar. E se você nessa noite está passando por isso, se você quer ter a sua vida transformada, se você quer ter o seu coração transformado, eu queria te convidar a orar comigo.
Você está passando por situação difícil, você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer ver a sua família sendo transformada. Eu queria nesse momento que você orasse comigo, curvasse a sua cabeça, que você pudesse colocar a mão no seu coração, que você orasse comigo. Senhor, nós nos colocamos diante daquele que é suficientemente poderoso para transformar corações, transformar famílias, transformar lares. Senhor, nós queremos nessa noite, nessa última mensagem sobre famílias, confessar que nós não queremos mais confiar na nossa própria força, na nossa própria vontade, na nossa própria sabedoria, mas nós queremos, Senhor, como José e Maria, confiarmos na Tua palavra, crer que a Tua palavra é a verdade e que ela é a vida, que ela nos liberta. Queremos obedecer a Tua palavra pela fé e pelo poder do Espírito Santo. E queremos, Senhor, nos submetermos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E, Senhor, é impossível que nós façamos isso e as nossas vidas não sejam transformadas. É impossível que nós, como marido, como esposa, como filhos, venhamos desejar nos submeter à Tua vontade e nós não vejamos os nossos lares, as nossas famílias transformadas. Senhor, nessa noite eu quero orar para que a Tua palavra transforme os nossos corações, transforme as nossas vidas, transforme as nossas casas e que os nossos lares sejam locais onde a Tua luz brilhará, onde o Teu poder será revelado e onde Cristo será exaltado. Que o Teu Espírito Santo opere poderosamente em cada coração que está aqui nessa noite, Pai. E nos ajude a confiarmos na Tua palavra, a obedecermos a Tua palavra e a nos submetermos à Tua vontade, porque não há melhor lugar para se estar, Senhor, que não seja no centro da Tua vontade. Por isso, abençoa, Deus, cada família. E se há alguém aqui que deseja entregar a vida ao Senhor, deseja ver o seu lar transformado, Deus, que a Tua graça opere abundantemente nessa vida e nesse lar. E que o Senhor faça aquilo que para nós parece impossível. Mas não há nada que seja impossível para o nosso Deus. Que o Senhor opere um milagre, trazendo vida àquilo que está morto. Como o Senhor trouxe vida àquele vale de ossos secos, o Senhor pode trazer vida aos nossos corações. O Senhor pode trazer vida às nossas famílias. O Senhor pode trazer vida a tudo aquilo que está morto. Que o Senhor traga a sua vida abundante. Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.